né, a compreensão desse tema é fundamental para o psicólogo clínico, porque o luto ele, né, ele atravessa aí milhões de esferas da vida humana, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então é interessante a gente ter essa particularidade, né, esse olhar, esse cuidado, é muito importante. E aí a gente foi trazendo outros profissionais que são especialistas nos diversos temas deste grande guarda-chuva do luto, como a Esther, que vai contar um pouquinho da trajetória dela, que é uma super especialista aí no tema, e que está aí cada vez mais estudando e ampliando os horizontes, né? Então, eu junto com a Patrícia, nós somos coordenadoras do Instituto, então a gente dá as boas-vindas a vocês, não só como, né, participantes do curso, mas também como na coordenação do Instituto, né? Que vocês possam estar conosco sempre. Tá? Terzinha? Boa noite, eu sou a Esther, eu sou psicóloga também, eu sou formada no Instituto Gestalt de São Paulo. Eu cheguei a fazer um mestrado sobre o tema do suicídio e agora eu também estou no doutorado, né, ainda pesquisando sobre essa temática, que é uma temática que me percorre bastante. E para mim é uma alegria muito grande estar entre amigas, né, profissionais, e dar esse curso. Eu acho que é o modo mais gostoso, digamos assim, de atravessar esse tema que é tão espinhoso e tão delicado, né? Então, a companhia da Paty, da Dani, dos outros professores tem sido fundamental. Então, queria dizer boas-vindas para vocês. Acho que tem uma coisa, né, quando a gente, no nosso curso, a gente acaba dialogando muito a Gestalt terapia com a teoria do apego, por conta dos estudos de luto que eles têm esse lugar, né, da formação e rompimento de vínculos. E os teóricos do apego, eles falam uma coisa que eu acho muito, muito fundamental, que onde tem apego, onde tem afeto, o aprendizado flui de uma forma melhor. Eu acho que essa é uma construção que a gente tem enquanto equipe. Nós somos uma equipe que a gente tem muito carinho uns pelos outros, né? Então, o curso, ele é calcado nisso que é um valor para a gente, que é o afeto, que é o cuidado, né? Porque, como disse a Esther, assim, para essas travessias difíceis, a gente precisa de um acolhimento, precisa de um afeto. Então, contando um pouquinho para vocês como é que a gente vai construindo, né? Hoje a gente vai trazer um pouquinho do que a gente entende da importância da gente estudar o luto. Por que é que a gente estuda o luto, né? Acho que uma das coisas é muito clara, a gente está num contexto pós-pandêmico, com um número de mortos no Brasil de mais de 600 mil, não acompanhei aí os últimos dias, mas pensando assim, que para cada pessoa que morre, a gente estima 10 pessoas em luto, em processo de luto. Então, o contexto pandêmico, ele escancarou o luto, né? Então, nós já entendíamos que estudar o luto era fundamental, porque o manejo da clínica com pacientes em luto, ela é a clínica que a gente chama de uma clínica de delicadeza, e ela tem especificidades, e que no momento que a gente vive, mais do que nunca, é fundamental e necessário a gente conhecer esse trabalho. Não sei como é a clínica de vocês, mas na minha clínica é um tema de muita recorrência. Aí a gente pensou em trazer essa conversa, que a gente está chamando de palestra, mas ela pode ser uma conversa, então fiquem à vontade para qualquer momento vocês perguntarem, tirarem dúvidas, se tiverem questionamentos, indagações, a gente está aqui disponível para conversar. A ideia é essa mesmo, da gente poder atravessar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho de cada, fazer um pupurri aqui de coisas que a gente atravessa no curso. Então a gente vai dar um overview assim para vocês, né? Um panorama geral, né? Dos temas importantes dentro desse universo do luto. E vocês se sintam à vontade, tá? Tem bastante gente, mas acho que o número ainda dá para a gente criar uma experiência de, tô com uma pergunta, abrir o microfone, né? E poder fazer a pergunta que pode ser para outras pessoas também importante. Então a gente quer uma mistura entre dar alguma informação e também ser um bate-papo, uma coisa mais informal, né? Não tão categórica, tão formal, tão clássica, tá bom? Acho que tá com a nossa carinha, né, Dani, que é da construção. Acho que isso é algo que a gente vem
há muito tempo trazendo para os trabalhos, né? Vamos co-construir. Uhum. Então, vou compartilhar aqui a tela. Vocês vão me sinalizando. Deixa eu só botar vocês aqui de um lugar que eu possa enxergá-los. Então, a gente está trazendo hoje para vocês, né, um pouco dos temas que a gente considera importantes na clínica com pessoas em luto e que a gente vai percorrer módulo a módulo, posteriormente no nosso curso Luto Travessia Possível, que inicia agora em março, e que, claro, que gostaríamos muito que vocês viessem aí para essa jornada junto com a gente. Então, acho que o que a gente sempre inicia, né, o nosso curso, e é uma aula, assim, que eu particularmente gosto muito, é uma aula que atualmente eu assisto, que é com a Letícia Brodoloni, uma professora muito, muito querida, que a gente entende que a partir dos estudos do apego, o John Bowlby, que é o teórico que institui a teoria do apego, que constrói essa teoria, ele vai entender que o desenvolvimento humano ele está implicado em formação e rompimento de vínculos afetivos. Então, a gente nasce e a gente transcorre toda a nossa jornada de vida vivendo encontros e desencontros, vivendo encontros e despedidas, porque é isso que a gente pensa quando a gente pensa em formação e rompimento de vínculos. Então, inicialmente, a gente tem a vinculação com as nossas figuras de cuidado, e por toda a nossa vida, a gente vai encontrando pessoas e a gente vai perdendo pessoas. Então, a gente entende que as perdas, elas fazem parte da condição humana, que ela é indissociável da existência. Não temos como seguir a nossa travessia de vida sem nos encontrarmos com perdas, e perdas que, como a gente vai mostrar para vocês, elas podem ser reais, né? Então, perdas por morte e perdas que a gente vive de forma simbólica. Tudo bem? Até aqui? Então, a gente inicia pensando que, muito possivelmente, a forma como a gente... Thalita, eu estava procurando aqui, mas eu não achei, eu devia ter tirado antes o som, então peço perdão a vocês antecipadamente, porque agora eu não me recordo como eu faço isso, para tirar essa campainha quando as pessoas entram na sala. Tá bem? Então, me desculpem, se em algum momento eu conseguir aqui, eu vou tirar sim, tá? Então, a gente pensar no nosso processo de desenvolvimento enquanto pessoas que vivem formação de vínculos e rompimento. E como muitas vezes a forma como nós formamos os nossos vínculos, ela vai estar presente na forma como a gente vive os nossos processos de luto. Ok? Tudo bem até aqui? Aí, passando um pouquinho para dois conceitos, né, Dani, que a gente considera fundamentais. Sim. Acho que a gente precisa, né, distinguir uma coisa importante para nós teóricos, né, e para nós assim profissionais técnicos, né, que trabalhamos com luto, com perda, a gente entender o que é a perda e o que é o luto, né? Para as pessoas às vezes ficam um pouco confusas com isso, né? Hoje, pelo senso comum, pela divulgação do luto, né? Às vezes a gente está conversando com alguém, você fala que você trabalha, né? Com a clínica do luto, que você dá aula nisso, a pessoa fala, eu vivi um luto, né? Então eu experimentei todas as fases, as pessoas já brincam com essas hipóteses, com esses temas, né? Então, é importante também que a gente desconstrua um pouco algumas coisas. Dentro da clínica do luto, uma das coisas que a gente faz é a psicoeducação, né? A gente acha bem importante fazer uma psicoeducação, porque às vezes a gente falar para a pessoa que a perda é algo que faz parte da condição humana e que o luto é o processo, né? E que ele não precisa ter tempo, que as fases não são marcadas. Gente, às vezes acomoda um coração, né? A pessoa está ali, eu já não devia estar melhor, eu já devia estar, eu não devia estar, né? Como é que é essa história? Eu estou com uma paciente minha que foi minha paciente muitos anos, durante muitos anos, depois a gente, né, encerrou a fase do processo dela e ela voltou agora pela perda do pai, né? Então, abriu um processo de luto. E toda a sessão ela me pergunta,
Isso é normal, né? É esperado que eu esteja nessa condição. E eu falo, sim, é esperado que você esteja nessa condição. Porque ela tem sintomas físicos, ela tem sintomas psíquicos, né, ela tem questões cognitivas, né? Que são dimensões que o luto afeta, né? Então, para a gente não avançando muito, porque eu garro para falar aqui e não paro mais. Então, perda, né, gente? A experiência da perda, normativa ou não, ela faz parte da condição humana, né? A nossa condição, a gente inevitavelmente a gente vai perder alguém, a gente perde coisas, a gente perde status, a gente perde saúde, a gente perde emprego, a gente perde relacionamento, a gente perde, às vezes, a moradia, a nossa casa, né? Às vezes tem um apego tão grande, é um espaço de segurança tão importante, o nosso lar, a nossa casa, que a mudança é muito desorganizadora, né? Eu costumo dizer atualmente para os meus clientes que a pandemia só não foi pior porque a gente ficou em casa, e a nossa casa é um território de segurança, né? Aparentemente de segurança, não todos, infelizmente, mas, né, a grande parte das pessoas tem a sua casa como um território de segurança. Então, as perdas, elas são inúmeras e fazem parte da nossa condição humana. Parks, ele tem essa frase linda, aliás, ele tem várias, né? Colin Parks é um teórico britânico, inglês, um grande estudioso do luto. O trabalho dele é lindo, né? Muito delicado, muito sensível. Ele diz que é a transitoriedade da vida que engrandece o amor. Que ele diz, né? Ele vai relacionar a gente só quanto maior o nosso amor, mais difícil vai ser a perda, né? E aquilo que dói é aquilo que nós mais amamos, né? Mas é isso, é o preço que a gente paga por amar. Tá? Pode passar, Paty? E o luto vai ser, então, todo esse processo, essa reação que nós humanos temos frente a esta perda, né? O impacto que a perda causa na nossa vida e que é natural. Isso que eu acho que é uma das coisas mais importantes da clínica do luto, é a gente normalizar a dor da perda, a desorganização que a perda dá, a confusão que ela traz, a perda, muitas vezes, né, com a perda de alguém, a gente pode sentir que a gente cai num vazio, no medo, no sem sentido. Então, todos esses processos que muitas vezes perder alguém ou alguma situação muito importante levam, né, a nossa experiência, uma experiência muito intensa e muito desorganizadora, né? Luto, ele é um processo ativo de elaboração psíquica de uma perda. Ativo, e uma coisa que a gente coloca hoje em dia, que ele não tem um tempo determinado, que é uma das perguntas que as pessoas fazem dentro da clínica do luto. Quanto tempo eu vou ficar assim, né? E não há este quanto tempo. Então, isso é importante que as pessoas saibam, né? Às vezes eu digo para a pessoa, vai passar, mas não é agora, né? Vai passar o sintoma, não o luto. O luto eu explico que ele vai ganhando jeitos e contornos diferentes ao longo da existência. Essa dor maior, essa desorganização terrível que acontece, esse processo que você acha que você está ali ou enlouquecendo, ou está meio, nessa cliente que eu falo para vocês, ela diz que ela está meio abobada, assim, porque, né, mexe ali com a temporalidade dela, com a relação dela com o mundo, né? Então, é uma série de dificuldades que ela vive nesse momento, né? Então, neste caso, assim, isso vai passar, só que não é imediatamente, né? Tem os tempos, o luto ele tem um tempo, o tempo psíquico é diferente do tempo histórico, né? Do tempo relacional, ele é diferente, né? Ele não é marcado como Cronos, é um tempo que a gente vive, né, a partir desses movimentos, dessa organização, da destinação de conteúdos. Então, o luto, ele é um processo ativo de elaboração de uma perda importante. Podemos seguir mais um pouquinho, Pá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a questão histórica, né? Eu acho que é muito importante quando a gente trabalha o processo de luto, entender o luto inserido dentro desse horizonte histórico, né? Então, assim, entender que se a morte antes ela era tida como próxima, né? Fazia parte da vida, hoje a gente vê que é vista às vezes como inimiga, oculta, vergonhosa, e tudo isso vai refletir no modo como a gente trabalha e vivencia o luto.
A Dani acabou de falar sobre a questão da temporalidade, né? Assim, quanto tempo o luto vai demorar, quando isso vai passar. E eu acho que isso fica muito mais presente nos dias de hoje, na contemporaneidade, né? Onde, como dizia a Anise da Silveira, a gente precisa de paciência, mas o mundo é impaciente, né? Então, a gente não tem como retirar o luto desse contexto que a gente está vivendo, né? Então, existe muito essa ideia de que a pessoa precisa se reorganizar de imediato, que o luto precisa passar, né? Que a pessoa precisa sair, por exemplo, para se divertir, que ela precisa esquecer isso, né? Então, tudo isso, de certa maneira, é um modo como a morte e o próprio luto é visto hoje, né? Parece que há pouco espaço, assim, para vivenciar. Então, a clínica é muito importante, porque se ela não der espaço para isso, né? Imagina lá fora, né? Então, a ideia é poder passar por esse histórico mesmo sobre a morte, para a gente poder entender o luto e entender como a gente pode trabalhar essa questão com os nossos pacientes. Acho que tem algo, né, Esther, de muito importante nisso que você fala, né, nessa sua fala, que é isso, porque a gente entende, assim, que a gente tem uma contemporaneidade que muitas vezes não dá espaço para o trágico, né? A gente tem o brilho, o glamour, a vida, e que espaço a gente tem para sofrer, né? Então, se a gente for ver os históricos dos estudos sobre o luto, a gente vai entender que, assim, a psicoterapia com pessoas em luto, a gente vai pensar numa intervenção terciária, né? Porque, em teoria, nos estudos sobre o luto, as intervenções primárias são da nossa rede de apoio, família e amigos, as intervenções secundárias seriam serviços de aconselhamento, grupos e depois a psicoterapia. Só que numa contemporaneidade onde o trágico não tem lugar, muitas vezes a intervenção necessária é a psicoterapia, não só para lutos complicados, mas para pessoas que precisam ter espaço para cuidar dessa sua dor e para processar o luto, né? Porque, como eu disse a Dani, a gente está dizendo de um processo, e um processo que é ativo. Então, o luto, ele não passa, ele não possui a pessoa e vai embora. A pessoa precisa trabalhar, precisa elaborar o luto. Então, ele é ativo. Então, muitas vezes esse suporte, ele é um suporte psicoterapêutico. Entendem? Faz sentido para vocês? Eu acho que o que vocês colocam, né, entra nessa questão da experiência temporal do mundo, né, na contemporaneidade, em razão dessa, né, isso que a Esther colocou, né, que o mundo é impaciente, a pessoa que ela vive uma experiência de luto, ela pode ser jogada numa experiência temporal muito diferente, né, muito atípica, que não obedece o tempo histórico, esse tempo cronológico, e o tempo hoje que a gente vê que é um tempo da máquina, da tecnologia. Então, ela ter né, isso que a Paty colocou, né, dela ter um lugar onde alguém possa dizer para ela que está tudo bem que ela esteja mais lenta, que está tudo bem que a cabecinha dela está desorganizada e confusa, que está tudo bem que ela precisa de mais tempo cronológico para poder dar conta de querer sair de casa, que está tudo bem dela querer se isolar das pessoas, isso ela não está doente, né? A pessoa enlutada, ela não está doente, ela está enlutada. E o luto pode criar experiências tanto físicas, quanto psíquicas, quanto cognitivas, né? E às vezes precisa de ajuda médica e tudo mais, mas isso não é uma doença, isso é um processo, é uma reação natural que a nossa condição humana permite para a gente dar conta daquele sofrimento que aconteceu a partir da perda de alguém. Tá? E acho que é tão valioso, né, Dani? A Dani, eu acho que tem uma fala que eu gosto muito, que é assim, às vezes a gente vai só validar e vai dizer assim, olha, você não enlouqueceu, você está de luto, né? E o luto, ele vai trazer lapso de memória, ele vai trazer confusão, ele vai afetar a atenção. Quando a gente está sofrendo, a gente não produz da mesma forma. Aí a gente poder dizer para a pessoa isso e validar essa experiência como um processo que ela vai viver para este enfrentamento, para acomodar essa perda em algum lugar, né? Porque a gente acomoda a perda. O luto não é um processo que tem fim, ele ganha lugares. Então, a gente poder estar lá junto com a pessoa nesse momento onde ela está desorientada, ela está perdida e tendo que recriar uma nova forma de existir sem a pessoa perdida é muito importante. E aí eu acho que a gente
pensa um pouco, né, no luto em cada ciclo de vida, né? Meninas, vamos pensar assim, uma criança, quando ela é atravessada por uma perda, ela tem uma experiência que é diferente da experiência do adolescente, do adulto, do idoso. Então, como é que a gente é sensível a compreender o enfrentamento da perda, que não é mais fácil ou mais difícil, mas que possui singularidades? Entendem? E essas particularidades, né, elas precisam ser contempladas na prática clínica. Como é que eu manejo uma criança que acabou de perder o pai ou uma mãe, né, que também é diferente de uma criança que acabou de perder o avô e a avó, né? Porque às vezes perde o avô e a avó, a mãe ou o pai estão muito sensibilizados, mas a morte entrou na casa daquela criança como experiência muito próxima, né? Que é algo que ela precisa constituir ainda, a relação com a morte e com o morrer. Como é o luto de um idoso, que também já está num outro processo, né? De perder o companheiro ou a companheira, que também já está questionando a própria existência. Quer dizer, o ciclo de vida, ele altera também o nosso manejo. Como é que uma criança se reorganiza frente à morte de um pai ou de uma mãe? Como é que um idoso se reorganiza frente à morte, por exemplo, de um companheiro ou de um filho, né, que era importante? Eliana, você quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Então, eu queria só fazer um comentário, né? Eu atendo uma jovem que tem uma filhinha e perdeu o marido para a Covid. E aí, numa das sessões, ela me trouxe o seguinte relato, né? Que a filha chegou para ela e falou assim: mãe, e quando eu vou ter um novo pai? Aí a mãe, né, falou assim: filha, você já tem um pai, só que ele não está mais aqui. Aí ela virou para a mãe e falou assim: mãe, eu sei que o meu pai está lá em cima, mas eu quero um pai aqui na Terra. E assim, apesar de ter sido um começo de sessão muito triste, porque a mãe trouxe novamente as questões do luto, a gente acabou dando risada pela reação da criança. Então, realmente é muito diferente o olhar, né, de acordo com a faixa etária. Sim, o exemplo que você traz é lindo, Eliana. Fale, Paty. Não, e eu fiquei me lembrando, né, Eliana, você foi falando, eu lembrei quando eu perdi meu pai, eu tinha 12, meu irmão 10, e a primeira coisa que meu irmão fez foi sair procurando um marido para minha mãe, né? Então ele sai falando para as pessoas na rua: você não quer casar com a minha mãe? Olha, você vai, toma um banho, fica bem limpinho, vai lá para minha mãe casar com você. Porque é isso, a criança, ela sente falta da presença de uma figura de segurança, né? E é muito interessante, assim, a minha área de pesquisa é o luto da criança, né? Porque a criança, ela está em desenvolvimento cognitivo, então a forma como ela, por exemplo, ela vai enfrentar o luto aos 4 é diferente aos 6, aos 8, só que ela vai reprocessando esse luto durante esse processo de desenvolvimento, né? Mas é fundamental a gente também poder acolher os pais e poder ensinar a eles como falar da morte com criança, porque a gente não fala, né, gente? A gente quer esconder a morte, como a Esther estava falando, né? Então, como é que a gente trabalha também de uma forma preventiva a educação para a morte? E para o adolescente também, né? Para o adolescente, ainda me usando como exemplo, quando eu sofri a perda do meu pai, eu estudava na rua da escola, foi toda a minha sala lá para me acolher. E eu fiquei desesperada, porque eu me senti um ET no meio de todo mundo, porque para o adolescente ser confrontado com uma experiência que torne ele diferente dos seus pares, pode ser muito desorganizadora. Né? Então, como é que a gente acolhe e ajuda esse adolescente a entender essa experiência? Como atender os adultos que perdem seus companheiros, perdem seus pais. E como disse a Dani, né, eu acho que tem uma coisa muito profunda no luto do idoso, porque muitas vezes ele se constitui como um casal, então ele perde a identidade social também. E aí os filhos que querem ajudar vão fazer: ai, mas agora a mamãe ficou lá sozinha naquela casa enorme, vou tirar ela da casa da vida dela também, porque não é mais seguro. Então, perde toda essa referência de segurança, que, claro, é protetiva,
Minha mãe, quando a minha avó morreu, eu fico morando lá sozinha em Peruíbe, eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, o que minha mãe vai ficar fazendo lá sozinha há quase 2 horas longe de mim, se der um treco nela, como que eu chego? Mas hoje eu entendo que é a forma como ela vive a vida dela. Se eu tiro ela desse contexto, eu tiro o que ela conhece de mundo, né? Então, quais os lutos que estão implicados no luto? Percebem? Eu queria até comentar um pouco, desculpa, Paty, Fala, Esther. que isso que a Paty está falando, né, do luto da criança, do adolescente, me remete, às vezes, a um luto subestimado, né? Então, a criança não entende, não, né? E aí isso é ignorado, muitas vezes, né? Que fala que a criança não tem capacidade cognitiva para entender o que está acontecendo, às vezes elas são poupadas, até o adolescente, inclusive, e às vezes eu fico aqui refletindo, assim, né, que o luto do adulto, quando o adulto perde o pai ou a mãe, por exemplo, os genitores, às vezes também não é reconhecido, né? Porque é uma orfandade adulta. Não, mas você já tem vida, você já constitui sua família, né? Então, às vezes, a gente passa também por esses processos, né, de não reconhecimento, né, seja da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Né? Então, acho que tem particularidades, especificidades que precisam ser olhadas de uma maneira muito cuidadosa, né, a cada fase do ciclo vital. Sim. A Esther falando isso me lembrou meu tio, irmão da minha mãe. Minha avó morreu, ela tinha 86 anos. E tanto meu tio quanto minha mãe eram muito apegados à minha avó. Meu tio, que já devia ter ali os seus 60, né? Minha avó começou a ter filho cedo, ele era filho mais velho, né? Naquela época casava muito cedo. Na missa de sétimo dia, né? Minha avó católica, então celebraram ali a missa de sétimo dia. Meu tio precisou ser internado, ele saiu da missa e foi para o hospital, precisou ser internado, né? Porque ele passou mal durante a missa de sétimo dia da minha avó, né? Então isso que a Esther está falando é muito importante, né? Como seus filhos já também velhos, né, perdendo um pai, uma mãe velhos, não sofressem tanto, ou não tivessem o direito de sofrer tanto, ou deveriam se organizar mais rapidamente. E não necessariamente, né, gente? Não necessariamente. Minha avó tinha 86 anos, já tinha bastante idade, meu tio já tinha bastante idade, família constituída e tudo mais. Na missa de sétimo dia, ele teve ali uma alteração importante, né, em razão do sofrimento. Vou contar mais um caso de criança aqui, então, né? Puxar um assunto do caso. Tem uma pequenininha que eu atendo, a coisa mais fofucha do mundo. Eu gosto muito de contar dessa história porque ela é muito engraçadinha. A família dela, a mãe perdeu um tio, né? Então, naquela semana, a mãe foi para o hospital, ela viu a mãe chorando, ela com 8 anos, viu a mãe chorando, então teve toda aquela experiência dentro da casa dela com a perda de uma pessoa que não era próxima a ela, mas era próxima à mãe. Então, a morte entrou na casa como experiência, né? Para a criança é isso, ela adentra o território da vida daquela criança para aquela criança constituir um conhecimento, né? Uma relação com a morte e com o morrer. Lá chega a pequena no meu consultório, eu trabalho com a caixa de areia, né? Mais doida para me contar o que tinha acontecido. E ela vira para mim e fala assim: hoje nós vamos fazer um enterro. Ela já na escada já fala para mim, né? A gente está subindo para minha sala, nós vamos fazer um enterro. Gente, enterrei uns 4, 5, nem sei, personagens. Eu tenho um caixãozinho, eu tenho, né? Eu tenho um sarcófago, eu tenho os símbolos da morte, obviamente, né? Eu tenho dentro do nosso repertório, né, Paty? A gente tem, e tinham acabado de chegar umas miniaturas novas que faziam referência à morte. E aí nós fizemos, né? Ficamos ali a sessão toda, ela me contando o que era a morte, como as pessoas morriam, o que acontecia com a pessoa, e refazendo o gesto do enterro. Ela não foi no enterro, né? Contaram para ela, então ela ficava reencenando o enterro. Feito isso, assunto encerrado para ela. Na semana seguinte, fizemos outra atividade, eu até me lembro a atividade, ela quis fazer colares, quis fazer pulseiras, né? Mudou completamente o tema, né? Por quê? Porque ela conseguiu um espaço, né, para destinar aquela experiência com a morte, o que é a morte, como é a morte, o que acontece na morte, né? Ela não tinha tanto a dor da perda, porque não era uma figura de apego importante. No entanto, aquilo mobilizou muita energia para ela poder constituir uma experiência, uma relação com a morte, né?
Podemos seguir, Paty. Queria... esse tema eu acho que é a Esther que fala lindamente, né? Eu também fico babando, assim, encantada quando ela dá essa aula. É um tema que eu acho que toca a todos nós, né? Porque por mais que a gente, sei lá, se alguém não viveu um luto por morte, com certeza já viveu um luto que a gente chama de simbólico, né? Ou perdas e lutos simbólicos. Quando a gente fala de símbolo, a gente está falando de uma parte concreta e também metafórica, né? A Dani falou ali de uma casa, por exemplo, quando você muda de uma casa que é muito significativa para você, você tem a perda concreta do lugar, mas tem uma outra faceta que é metafórica, né? Então, a gente diz assim que a morte, ela é parte da vida, né? E para a gente poder viver, a gente precisa morrer. É bem paradoxal mesmo, né? Então, durante a nossa vida, a gente vai enfrentando várias perdas, né? Que a gente cunha de simbólico, né? Não precisa ser necessariamente por morte. Então, nessa aula, a gente vai atravessar um pouco, né? Desse conceito, né? De lutos e perdas simbólicos, e passar por alguns temas, né, que fazem parte aí desse processo. A gente pode falar de perdas normativas, né, que são próprias do nosso ciclo vital, mas a gente também pode falar de separações, de doença, a síndrome do ninho vazio, né, a infertilidade, que são vários lutos que muitas vezes não são reconhecidos. Então, acho que é muito importante a gente pensar em luto simbólico também por essa questão, né? Porque às vezes não é reconhecido e validado, né? Se a morte, às vezes, a perda por morte não é validada, né? Em algumas situações, imagina essas perdas simbólicas, né? Então, nós vamos percorrer aí um pouco desse tema que me toca muito e eu acho que todos nós vivemos perdas e lutos simbólicos, né? E para a gente poder se transformar, a gente vai precisar morrer, vai precisar, sim, lutar, né? Tá me ouvindo bem? E fico pensando, né, Esther, como a vivência da pandemia ela trouxe para escancarou, né, as nossas perdas simbólicas. Fico pensando, não sei vocês, mas eu sempre fui uma psicóloga analógica, que ia lá para o meu consultório atender com minha caixa de areia, com as minhas coisas de arte. Gente, eu fiquei um ano sem fazer um atendimento presencial, né? Então eu perdi, como muitos aqui, a forma de trabalhar como eu a conhecia. E vivi um luto por isso, como eu vivi vários outros, né? Então a gente também poder se acolher e acolher as pessoas, porque são muitas perdas simbólicas, né? A gente vai perdendo, brinco com a Dani, porque uma perda que Dani e eu atravessamos nos últimos anos é a da visão, né? Porque a gente não enxerga nada, é um horror. Sabe aquela coisa de você ficar tentando achar o lugar do celular e agora eu já desisti porque não tem lugar. Então, assim, sem óculos não funciona. Mas são essas perdas que sim, que a gente vai vivendo ao nosso... Nem com óculos atualmente. Eu tô aqui, eu acho que... Infelizmente, sem, com... Nunca tô achando que tá bom, nunca tô achando que tô enxergando direito. É ruim demais, né? E várias, né, gente, de vitalidade, enfim, de tudo que a gente vai atravessando aí ao longo da vida, né? Então, eu acho que é importante a gente, quando a gente pensa que se a gente vive isso, os pacientes, os clientes que a gente acolhe também. Então, como é que a gente recebe, acolhe, valida essa experiência de luto? E acho que tem uma questão importante, né? Quando a gente está falando de perdas, né? A gente está falando de perdas, sim, mas a gente está dizendo que quando a gente atravessa essas perdas, esses lutos simbólicos, a gente tem a gente acaba se transformando, né? Então, assim, a gente precisa olhar também para a perda e para o luto simbólico como um processo de transformação, né? De a gente poder se reorganizar, refazer a nossa vida, tal como o luto por morte, por exemplo. Né? Então, acho que essa é uma aula que me toca muito, porque eu acho que a clínica é uma clínica da morte, né? No sentido de que a gente vai viver várias mortes no processo clínico, né? Com os nossos pacientes. Muito especial mesmo, muito importante. A gente percorre também quem cuida desse tema. E, gente, uma pena que eles não puderam estar aqui, porque vocês iam se encantar, que é o Ricardo. O Ricardo é médico paliativista, especialista em luto.
nós nos conhecemos na especialização de luto, e aí quando a gente estava montando o curso, falei para Dani, a gente tem que trazer o Ricardo, porque ele é de uma visão tão humanizada da medicina, tão humanizada assim, né, é um manejo tão delicado. Então, esse tema do luto antecipatório, o Ricardo, ele percorre junto com a Fernanda, que a Fernanda é psicóloga também, especialista em luto. Eu super acho que a Esther fez na turma errada, porque ela foi fazer a especialização um ano depois e perdeu a oportunidade de estar com todas essas pessoas que eu sou apaixonada, né, que a gente se conheceu no curso. Então, é esse tema dos lutos antecipatórios, né? Quais são os lutos antecipatórios? São os lutos que a gente começa a viver quando uma pessoa que é importante, uma pessoa, uma figura de apego, enfim, uma pessoa importante na nossa vida, ou nós mesmos recebemos o diagnóstico de uma doença, de um adoecimento, e a gente vai entender que o processo de luto, ele começa no momento do diagnóstico, porque isso já muda a forma como a vida, a forma da continuidade da vida. Entendem isso, esse conceito? E ele pode sim, né? Tem muitas pessoas que vão dizer do luto antecipatório como um fator de proteção para lutos mais complicados, mas pode não ser, porque não necessariamente as pessoas vão conversar, as pessoas vão resolver os não ditos, as pessoas vão trabalhar questões inacabadas. Muitos dos casos, eles são vividos com muito sofrimento, porque muda totalmente a forma de viver, né? Pessoas que precisam viver em home care, em hospital, enfim, são muitas exigências, né? E é fundamental que a família esteja sustentada para dar conta de tudo isso. Eu já acompanhei alguns casos de luto antecipatório, e assim, é muito doloroso para um filho, para uma filha, planejar o funeral dos pais vivos, entende? Dos pais adoecidos mais vivos, né? É muito doloroso você viver com a certeza de uma perda, mas sem a data. Assim, óbvio que na nossa vida é assim, né? A gente sabe que a morte é uma certeza e a gente não sabe quando ela será. Mas quando tem uma doença que ela estabelece, né, que não há possibilidade nenhuma de continuidade de vida, isso pode ser muito exigente. Faz sentido para vocês? Né? E esses são processos, ainda que a gente pense assim, a Fernanda, que vai dar aula esse ano com o Rick, ela trabalha como psicóloga hospitalar, mas ela trabalha na clínica também. Mas eu, por exemplo, eu nunca fui psicóloga hospitalar, e eu já acompanhei muitos casos de luto antecipatório. E acho que tem um processo também importante, né, Paty? Aqueles pacientes que ficam conosco muitos anos, né? E que aí eles entram nesses processos, né? A gente já tem mais tempo aí de jornada, então isso já aconteceu comigo, né? De ter pacientes que eu tenho aí vínculos de processos de 15 anos, né? E nesse tempo, 15, quase 20 anos de atendimento, a pessoa adoece, entra num adoecimento importante, num adoecimento grave, e aí eu começo a acompanhar também a partir do adoecimento a pessoa, né? E aí, todas essas nuances durante o processo, né? Então, foi um cliente meu saudável, que a gente teve um tempo de vida onde ele estava no processo de autoconhecimento, e de repente adoece e vem a notícia, né? Como te impacta também você, terapeuta? Porque você tem um vínculo com aquela pessoa, e ele entra num processo de luto antecipatório muitas vezes, e você às vezes acompanha a pessoa em cuidados paliativos até o momento da morte. Né? Não raro já aconteceu de eu fazer acompanhamento na casa da pessoa, e aí eu participo desse processo junto com a família, né? Então, são coisas que vão acontecendo na nossa clínica, que é importante a gente também estar preparado, né? Então, eu fico feliz de vocês estarem aqui interessados no tema, porque eu não preciso necessariamente abrir a minha clínica para o atendimento de enlutados, mas o luto vai chegar na minha porta, vai bater na minha porta na clínica, não tem jeito. Isso que a Esther colocou, né? A nossa clínica é uma clínica da perda, né? As pessoas têm vários processos de perda, e isso chega o tempo todo. A importância da gente poder ter essa escuta, esse treino, a compreensão desses manejos. E também da gente se cuidar, né, Dani? Porque
é uma coisa que eu sempre falo, todos os anos eu falo para os alunos, quando a gente vai transitar nessa seara, a gente entende assim, que quando a gente abraça um enlutado, a gente abraça os nossos lutos. Essa é uma fala do Alexandre Coimbra que eu gosto muito. Então, vocês podem ver quantos exemplos do confronto com o luto pessoal que a gente já deu, né? Então, a gente se instrumentalizar é também a gente se fortalecer, porque a gente vai se confrontar com os nossos próprios processos. Entendem? E aí tem essa frase do Parks, vocês, assim, como vocês podem ver na palestra, a gente gosta muito do Colin Parks. O Colin Parks, ele é um senhorzinho adorável, vivo, né? Então, vocês ainda conseguem fazer cursos com ele, vocês ainda conseguem ver palestras dele. E ele estudou com o Bowlby a questão do apego, e ele tem uma coisa, essa fala que eu acho muito forte, porque ele diz assim, que todos os lutos são traumáticos, mas alguns são mais traumáticos que os outros. E essa fala dele se sustenta na visão que ele tem de trauma, porque ele vai dizer que o trauma é um evento que a gente não tem recursos constituídos para enfrentar. E a gente não tem recursos constituídos para enfrentar a perda de uma pessoa que a gente ama. A gente é jogado numa experiência que a gente não está preparado, não tem como a gente se preparar para uma perda, entendem? A gente vai se buscando, se fortalecendo, se pautando em experiências que são fortalecedoras, são suportivas, mas quando a gente perde, a gente é jogada numa experiência que a gente não tem recursos para enfrentar. Né? O processo terapêutico, ele ocupa esse lugar na clínica do luto, ajudar a pessoa a descobrir e constituir recursos para dar conta dessa experiência. Mas, como o próprio autor diz, alguns são mais traumáticos que os outros. Então, lutos violentos, lutos múltiplos, né? Como a gente teve agora na Covid, eu recebi pessoas na clínica que perderam em uma semana pai, mãe e irmão. Né? Então, a gente vai entender que a gente está lidando com fatores com muitos fatores de risco para uma vivência mais complicada do luto. A gente tem mortes violentas, mortes abruptas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre o processo de luto, e aí eu indiquei, tá aqui até do meu lado, aí indiquei o Ano do Pensamento Mágico, que eu gosto muito, que ele vai tratar, assim, de uma perda repentina. Um momento a pessoa está do teu lado, você olha, ela está caída morta. Então, como essas perdas também são exigentes. E as perdas não reconhecidas, que muitas das perdas elas não são reconhecidas. E sabe, eu lembro quando eu fui fazer especialização em luto, eu fiquei pensando a gente transitou tanto nesses lutos não reconhecidos, que aí eu fui me dar conta de alguns que eu nunca tinha pensado nesse lugar, né? Como é, por exemplo, uma mulher que se separa do marido, constitui uma nova vida com uma outra pessoa e de repente esse ex-marido morre. Se abre um processo de luto ou não? Uma relação extraconjugal, as perdas durante o ciclo gestacional, as perdas gestacionais, entendem? As perdas por algo que a gente escolhe, né? Eu sempre me uso de exemplo porque eu digo assim, eu escolhi a experiência de não ser mãe, mas eu me enlutei pela minha não maternidade, entende? Porque a gente também vive luto pelas escolhas que a gente faz. Só mostrando aqui, é o Ano do Pensamento Mágico, o nome da autora é Joan Didion. Tá bom? Depois, se vocês quiserem indicações, referências de luto, vocês podem pegar meu contato com a Ana Paula do Instituto e me procurar pelo WhatsApp, que aí eu passo para vocês. Tá? Fica claro essa questão dos lutos complicados, os lutos não reconhecidos, lutos traumáticos? Alguém tem alguma pergunta? Vou passar mais um bocadinho, então. Aí eu vou também adentrar aí na área de especialização da Esther. O suicídio, ele entra nessa categoria que a Paty falou, né? Luto não reconhecido, traumático, né? Porque o suicídio já é um tabu, a morte já é um tabu na nossa sociedade. Dentro do tema da morte, o suicídio
alcança o ápice, né? O tabu do tabu, né? Então, e cada vez mais a gente tem escutado relatos, né, sobre suicídio, e muitas vezes isso nem chega nos nossos ouvidos porque é vivido de uma forma muito silenciada. Existem muitos julgamentos em torno dessa temática, né, do luto por suicídio. É diferente de quando uma pessoa, por exemplo, que está adoecendo, faz todo o tratamento e ela morre, né? No caso do suicídio, é uma escolha, né? A pessoa escolhe se retirar da vida, né? E a gente vive numa sociedade em que o viver é maximizado, a gente tem que viver a todo custo, não importa de que maneira, né? Então, a ideia é justamente trabalhar esse tema do suicídio de uma forma muito mais cuidadosa, delicada. A gente vai passar um pouco por uma linha mais poética, né, do que propriamente o que é luto por suicídio e o que a gente tem que fazer, porque o luto por suicídio é tão desafiador que a gente não tem respostas para esse processo, né? Então, a gente vai tecendo, junto com os nossos pacientes, esse processo de trabalhar o luto, né? Então, como a Paty falou ali, de formação e rompimento de vínculo, né, a gente tem uma tessitura e a gente tem um esgarçamento. No caso do suicídio, é um esgarçamento, assim, primeiro por escolha própria, né, que a pessoa escolhe se matar, e segundo que ele, às vezes, ele tem uma constituição até de violência, né? É muito impactante o tema do suicídio, né? Então, a ideia é percorrer esse tema de uma forma bastante cuidadosa, delicada, respeitosa, né, para a gente poder ter um lugar onde esse luto possa ser vivido, né? É um tema que me toca bastante, né? Eu tenho trabalhado já desde o mestrado e agora também no doutorado, e é muito interessante ver o quanto que o luto por suicídio ele impacta muitas pessoas ao seu redor, né? A gente pode não conhecer a pessoa, mas se você estiver passando por uma via, por exemplo, pública, e você vê aquela cena, gera um mal-estar e uma sensação assim de vulnerabilidade assim indescritível, né? Então, a ideia é justamente trabalhar esse luto que atravessa muitas pessoas, né? E é um tema que ainda é tabu na nossa sociedade, pouco trabalhado, infelizmente, né? E a gente tem visto cada vez mais situações de luto, né? Desculpa, de suicídio, de mortes por suicídio, né? E acho que cada vez mais e cada vez mais precocemente, né? A gente tem pessoas muito jovens hoje com tentativas de suicídio. Então, eu acho que eu concordo com a Esther, é um tema árduo, assim, é um tema que ele requer, como toda clínica do luto, ele requer muita delicadeza, mas o suicídio, ele tem essas especificidades, né? O suicídio, ele tem uma intencionalidade que torna a natureza da perda diferente das demais. É um tema muito fronteiriço, né? Então, por isso que é muito desafiador, porque a gente não tem uma resposta, né? A gente não tem um jeito, faça isso, faça aquilo e né? Vai acontecer, a pessoa vai elaborar o luto. É muito um percurso construído de uma maneira artesanal, né? Claro, eu acho que toda clínica né? Mas a questão do luto por suicídio, isso é muito mais exigente, né? Que é um tema bastante espinhoso. É sim, Esther. E temas, né, e temas que envolvem tabu, né, gente? Os temas que são muito silenciados, eles têm aí essa característica que também podem levar a vivências mais complicadas, né? Hoje a gente fala, só para contar um pouquinho para vocês da terminologia, a gente não usa luto patológico, porque a gente entende que o luto não é doença, o luto é uma reação natural a uma perda, mas a gente tem sim lutos mais complicados. Então, a gente vai entender o que é um luto mais complicado, onde a pessoa não consegue fazer o movimento de. Gente, eu vou dizer para vocês que eu não gosto muito do termo elaboração, então eu gosto, para mim é travessia, onde a pessoa ela não consegue fazer essa travessia entre sentir a dor da perda, processar essa dor e ao mesmo tempo se reengajar, reinvestir nas atividades da vida, né? Então, lutos que são mais paralisantes, lutos que são mais o que a gente vai chamar de lutos mais complicados, né? Então, o suicídio, eu entendo que é o que a gente chamaria de um dos lutos mais complicados, de uma das vivências mais complicadas. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida até aqui?
E aí, ai, gente, esse é o tema da Dani, mas vou dizer que agarro nele porque eu gosto tanto, tanto desse tema. É Acho nosso, ah, é como, nosso. como a espiritualidade ela está presente na experiência do morrer, né? Aliás, a morte, ela abre ontologicamente a questão, né? Tem como. Morte é ontologia, né? Então, a morte, ela abre exatamente, o fato da morte e do morrer acontecer na nossa existência, abre a nossa questão, né? Sobre o aqui, o agora, o lá e então, o que vem depois, qual é o sentido da vida, quais são os valores que realmente regem o nosso existir. Tudo isso é espiritualidade. Né? Tudo isso é transitar na espiritualidade. Então, nesse tempo, a gente vai, né, nesse momento desse tema, a gente vai transitar um pouquinho, né, no que é a espiritualidade que a gente pensa para o trabalho com luto. Né? A minha espiritualidade, a espiritualidade do cliente, a nossa espiritualidade. Né? Então, nós vamos entrar nessas discussões, as diferenças entre espiritualidade e religiosidade, religião. A gente vai fazer essas pequenas nuances, porque, obviamente, né, gente, a morte ela vai vai ter diálogo, vai reverberar nas experiências religiosas daquela família. Então a gente tem a espiritualidade da pessoa que faleceu e nós temos a espiritualidade e a religiosidade que faz parte do sistema familiar. Então, os diálogos que são possíveis entre o que é esperado, o que a pessoa desejaria, o que a família pensa e deseja, né? Atende, não atende? Como desperta em mim a morte, como ela desperta em mim a espiritualidade, né? Muitas pessoas acabam buscando explicações, questões espirituais, até uma religião a partir da perda de alguém, a partir dessa abertura ontológica, porque a gente sai do eixo, né? Eu digo que a morte ela tira a gente do eixo horizontal da vida, que é aquele eixo do dia a dia, do levantar, do trabalhar, do pagar conta, do dar conta de criar filho, dar conta de fazer o seu próprio trabalho, dar conta da vida, e bota a gente no eixo vertical, né? Que fala do nascer, do morrer, do ciclo vida, morte e vida. Né? Então a espiritualidade, a aula de espiritualidade, ela vem para entender o que é isso, como isso acontece na experiência do luto, como isso pode contribuir, como às vezes não contribui, né? Existem às vezes experiências religiosas que não contribuem até, né? Não é um fator de proteção, mas é um fator que agrava até, por exemplo, o sofrimento da família, né? Religiões, por exemplo, que têm questões ligadas ao suicídio, importante, né? Que a pessoa não vai para o céu, que a pessoa sofre, que a pessoa... E aí alguém que perde, né? Uma pessoa importante pelo suicídio, né? Começa a entrar ali num sofrimento, num grande questionamento, que precisa de um espaço, né? Para poder dialogar com aquele tema, para poder dar conta da sua experiência, para fazer a travessia desse tema. Né? Então essa é uma aula, obviamente, uma aula muito gostosa, né? Porque mexer com a espiritualidade é muito gostoso, né? Nos dá esperança, nos traz esperança, né? As pessoas acabam gostando bastante. Apesar de que eu vou confessar para vocês que a aula da Esther sobre suicídio é de uma beleza, assim, indescritível, né? Foi uma das aulas mais lindas que eu assisti na minha vida. Né? A Esther tem essa capacidade de usar a arte e a poesia para falar dos temas mais difíceis para a prática clínica de um psicólogo. Né? Eu queria só ler essa frase da Bia. Né? A Bia é nossa querida aí, autora, que a gente gosta tanto dela, amiga querida, professora, mestre, enfim, várias dimensões. A Bia diz: a espiritualidade implica uma transformação da consciência, que acolhe a morte, já que o self se desconstrói e se rende na direção do mais além. Então é isso mesmo. A espiritualidade ajuda, né, desse processo de desconstrução e reconstrução de significados do nosso existir. Só falta a água. Pode ser. Vai tomar. Podemos seguir, Paty. E acho que é isso, né, Dani? Como
como a espiritualidade, ela traz mesmo, né? Um dos processos que a gente estuda no luto é o processo de atribuir um sentido, de encontrar um sentido para aquela experiência, né? De construir um significado. E muitas vezes os significados, eles estão aí permeados das questões espirituais, né? Então, ele descansou, ele está num lugar melhor, e por isso que é importante a gente entender e acolher, porque a gente vai trabalhar não com a nossa, embora a nossa esteja sempre presente, eu sempre digo isso, né, que quanto mais aware a gente está das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, mais a gente consegue cuidar da criança do outro. Mas o como é importante a gente poder oferecer um lugar para essas experiências. Sim, e é isso, né, Paty, esse aprofundamento na espiritualidade, né, muitas vezes ele pode ser um fator, né, de cuidado para a pessoa que está ali em sofrimento, né, porque ele vai se abrir, e às vezes ele vai encontrar todo esse significado e sentido, não na morte da pessoa, mas na vida dela, né, a vida que aquela pessoa teve, e que aí, em razão, né, desse vínculo que vai se continuar, a pessoa passa a existir na interioridade, como força, como proteção, como segurança. Eu lembro de uma cliente minha dizendo, né, que ela tem a avó dela como uma figura de apego importante, que, portanto, é a pessoa que traz segurança para ela, mesmo a avó já tendo falecido há mais de 20 anos. Então, toda vez que ela passa uma situação de dificuldade, ela acessa essa avó, né? Ela não acessa fora dela, acessa a avó dentro dela, né? Mas para ela, a avó está num plano, numa dimensão de espiritualidade, e, portanto, ela tem como ainda acessar, né? Sendo que ela faz isso nas lembranças, né? Na lembrança do aconchego, dos gestos amorosos, né, nos elogios que a avó dava para a potência dela, para a força que ela tem, para a capacidade dela. Então, é uma avó viva dentro dela, né? E que ela coloca isso como se a avó estivesse nesse registro de espiritualidade, né? Eu acho, Dani, que essa é dos estudos de luta, é um dos que eu tenho, assim, mais carinho, mais afeto, a gente pensar na questão dos vínculos contínuos, das continuidades de vínculos, porque a gente vai entender que a morte, ela não rompe o passado que foi construído com essa pessoa, e que a gente importa a pessoa para morar dentro da gente. Então, eu acho lindo isso, muito bonito mesmo. E quando a gente fala de ancestralidade, né, a gente cria quase com essa conexão sanguínea, né? Então, como eu sou, né, neta desta figura, é como que um pouco dela estivesse dentro de mim, né? Então, a pessoa, ela quase que sente, né, este abraço, essa presença dentro, né? Fala, Esther. Eu só ia dizer uma coisinha, que é uma ausência presente, né? Assim, essa é a ideia, né? É linda essa ideia, né? Mas dói, né? A gente sente a dor da ausência, ainda que exista a presença. Então, eu acho que é disso que a gente cuida também. E aí, seguindo, acho que essa aula, né, Dani, a gente colocou ano passado, veio muito de uma inquietação minha. Muito, Sim. assim. E tem um autor, um psiquiatra americano que eu gosto muito, que ele chama Irving Yalom, ele é muito famoso, muito conhecido, ele tem livros muito importantes. E a partir da leitura dos livros dele, porque Yalom começa a conviver, né? Ele está com 90 anos, esses 90 anos, e ele começa a conviver já há alguns anos com essa questão de, primeiro, uma inquietação muito grande em estudar a morte, e aí começa a pensar na própria morte, como a morte dele impacta a vida das pessoas que ele cuida. E ele tem um livro dele, o último livro que eu recomendo muito, que ele escreveu com a esposa dele, que já estava em um processo de terminalidade. Então, ela morre durante o livro, que eles escrevem juntos, mas muito interessante. Mas, enfim, comecei a trazer essa reflexão para os nossos alunos, da gente pensar como é que a gente destina a nossa clínica, porque a gente vai morrer, né? A gente não sabe quando. E como é que a gente pode cuidar de que os nossos pacientes não fiquem em estado total de desamparo, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa com os nossos bens, com as nossas questões, mas quem herda a nossa clínica?
né? Como é que a gente faz? Então, é uma sensibilização que, assim, que me vem, né, que eu venho sendo muito mobilizada. E Tanto receber, né, Paty? é isso. Né? E receber pessoas também que perderam seus terapeutas, né? Isso já aconteceu comigo, né? É. Enfim, também nós temos essa dimensão. Nós, como terapeutas que vamos morrer um dia, precisamos cuidar dessa dimensão, mas também nós, como terapeutas, que vamos receber, sim, pessoas que perderam os seus terapeutas, né? E aí é todo um processo bastante delicado, porque pensam, tem o vínculo anterior com o terapeuta, que muitas vezes, né, foi muito saudável. Quanto mais saudável, mais importante o vínculo, né, mais questões a gente tem na nova relação, né, porque o que a pessoa pode trazer ali? Eu estou traindo meu terapeuta, eu estou comparando com o terapeuta atual, né? Enfim, gente, tem uma complexidade importante, mas que isso acontece na clínica, né? Mas é importante, assim, né? E eu venho, enfim, tendo esse olhar, assim, e venho trazendo para os nossos alunos, né? Como é que a gente cuida dessa destinação das pessoas que nos são cuidadas e, como a Dani falou, como é que a gente recebe. Então, a Dani sabe que ela é minha herdeira, né, da minha clínica, então já E tem vice-versa, né? Eu já tenho aqui garantido também. nomes e telefones, né, para que as pessoas possam ser noticiadas, possam ser cuidadas, possam ser encaminhadas, mas eu acho que é algo que a gente vem pensando, né? E aí, no último livro, a Gabriela Caselato, ela é lá do Quatro Estações, onde Esther e eu fizemos nossa especialização, e ela trabalha muito com os lutos não reconhecidos. E no último livro dela, que ela organizou, tem um capítulo que fala sobre a morte do terapeuta, e a autora fala isso, né? Como é que eu continuo? Ele era a única pessoa que sabia tudo sobre mim. Então, da gente pensar também, porque o estudar o luto é também a gente pensar nessas possibilidades de que a morte, ela chega, né? E aí a gente, como é que a gente pensa qual a melhor forma enfim, de que essa experiência aconteça para as pessoas que estão sob os nossos cuidados. E eu acho que até traria um outro ponto, né? Antes do terapeuta, até antes da morte do terapeuta, também para a gente provocar um pouquinho o adoecimento do terapeuta, que é outra experiência que eu também já tive com colegas que adoeceram, precisaram se retirar da clínica, né? E eu tive essa experiência de fazer a comunicação para os pacientes, né? A pessoa não havia morrido, mas estava deixando a clínica e não podia nem se despedir né, atualmente dos seus clientes, né? Então também tem não deixa de ser uma morte, né? Uma perda ali que acontece, né? Uma morte da relação, né? Porque algumas pessoas não podem mais ter contato com aquele terapeuta, então o terapeuta some para a pessoa em razão do adoecimento, precisa se distanciar, precisa se recolher. Às vezes o terapeuta não quer, em razão da fragilidade, né? Uma pessoa que está vivendo ali o adoecimento não quer ter contato, não quer mais se comunicar, né? Então existe uma série de coisas importantes que este lugar é muito valioso porque ele cria vínculos muito importantes. Como lidar com toda essa complexidade, né? Muito importante, né? Então, a gente incluiu, como eu contei para vocês no começo da nossa conversa, cada ano que passa a gente vai incluindo novos temas, né? Então, esse foi um dos temas que a gente incluiu o ano passado, e que acho que foi uma aula muito bonita, né, Dani? A gente falou sobre espiritualidade e a morte do terapeuta em uma única aula, e acho que foi uma aula, assim, muito bonita. Então, essa é a última aula do curso, anterior ao workshop, né, porque a gente faz um workshop para brindar o fechamento aí desses meses todos em companhia, né, porque para que a gente possa transitar nessa seara, a gente precisa fundar um terreno comum de muito acolhimento, porque a gente vai estar se confrontando o tempo todo com questões nossas em relação a perdas e lutos. Faz sentido para vocês? De manejo, eu trouxe a Bia também, né? Pensei na Bia, porque a Bia, ela tem uma coisa que eu acho, essa frase da Bia, ela me toca profundamente, porque ela fala assim que encontrar companhia na desesperança já abre esperança, já resgata,
a esperança, porque muitas vezes, gente, na clínica do luto, a gente é companhia na travessia, a gente não vive o luto do outro, a gente não tira o luto do outro, a gente não consegue tirar a dor da pessoa, a gente oferece companhia na jornada, companhia na travessia, a gente testemunha, e esse lugar é muito importante, né? Esse lugar de poder resgatar a esperança, poder confirmar, poder validar essas experiências tão difíceis, muitas vezes desorganizadoras. Então, eu entendo que a clínica do luto, ela vem muitas vezes nesse sentido de ofertar presença, a presença como a gente conhece no nosso referencial dialógico. O Heissner, ele fala assim, que estar totalmente presente já é reverenciar, né? Então, eu acho que a gente pauta muito todo o nosso diálogo que a gente traz, de tudo que a gente estudou de luto, e agora a gente traz para a Gestalt, a gente também vai pautar muito nesse referencial dialógico, da presença, do acolhimento, da escuta, da confirmação. Né? Você quer falar, Dan? Eu quero sim, né? Só complementar, na verdade, né? A gente pensa no manejo, é um manejo de tanta sutileza, de tanta que a gente costuma dizer que é uma clínica da delicadeza, né? Porque ela tem um pressuposto dialógico, mas nesse campo da hipersensibilidade, né? Eu costumo dizer que a pessoa enlutada, ela está em carne viva. Ela precisa do contato, ela precisa do toque, mas ao mesmo tempo qualquer toque dói muito, né? Porque qualquer coisa machuca demais. Então, é uma clínica que exige uma presença bastante delicada. A pessoa não está no estado normal dela, aquilo que ela tem como bom, como apta, né? Ela está num processo de bastante desorganização, de muita dor. Quando o Colin Pipes fala que todo luto é traumático, é para vocês entenderem que ele pode promover essa qualidade de dor na pessoa, né? Tendo em vista o que uma perda pode representar em termos de desorganização, de quebra do mundo presumido da pessoa. Tá? Então, é uma clínica que exige essa qualidade relacional que a gente tem, a Gestalt nos oferta este treinamento, né? Esse olhar dialógico, né? Dessa presença muito delicada, uma escuta muito amorosa. Então, tem alguns pressupostos que são fundamentais para a gente pensar no manejo de uma clínica do luto. E a ideia, só para complementar o que vocês estão falando, né, Dani e Paty, que a ideia não é focar em técnicas, né, assim, porque a gente vive no tempo da técnica, né, tudo tem que se resolver de uma maneira técnica, objetiva, clara, pronto, né, a ideia é justamente essa tessitura muito cuidadosa, né, então, às vezes, a gente acha que precisa fazer algo concretamente, tecnicamente. A ideia não é essa, né? É produzir uma reflexão, da gente poder constituir junto, e aí é onde se dá a relação eu-tu, né? Do encontro, que eu acho que o encontro, ele é curador, né? Eu brinquei aqui no começo, né? Brinquei não, falei a verdade, né? De que é muito bom ter a companhia da Dani e da Paty e dos outros colegas aqui, né? Dos amigos, porque é isso, né? A companhia, né? E a presença, ela é fundamental e ela faz toda a diferença, né? Então, claro, a gente vai falar, né, sobre até algumas técnicas, algumas, né, alguns manejos nesse sentido, mas a ideia principal é essa, né, trazer de uma forma muito delicada e cuidadosa como a gente faz essa travessia, né? Acho que o próprio Gilberto Safra tem essa frase, né? Tem coisas que não têm resolução, mas tem travessia, né? Então, acho que a gente vai um pouco por aí. Não acho, tenho certeza que nós vamos por aí. E essa travessia acompanhada, né, Esther? Porque eu acho que o lugar do terapeuta é este lugar, né? Assim, olha, eu tô aqui com você, né? A gente não consegue tirar a pessoa da dor, mas a gente atravessa a dor junto com ela. Então, a clínica do luto, ela ocupa esse lugar, entendem? E o luto, ele é um processo que não tem fim, né? Que ainda que a travessia seja possível, a gente revisita essa perda em situações diversas da vida, né? É por isso que a gente fala que o luto não tem fim, né? Para mim, um exemplo bastante claro é a gente pensar numa criança que perde o pai e muitos anos depois ela tem a formatura, ela tem o casamento, ela tem tantos momentos que ela gostaria que esse pai tivesse presente, esse pai não está. E como ela pode reviver essa experiência da perda, bem como as pessoas que estão junto com elas, vivendo essa experiência. Entende
pode mudar a intensidade, pode mudar a desorganização, mas a gente acomoda dentro da gente essa experiência, a gente reencontra com ela em momentos vários da nossa vida, da nossa caminhada. Eu gosto muito dessa imagem, porque para mim o luto, ele é essa espiral, sabe? Ele é essa espiral que a gente vive. Então, a gente queria trazer isso para vocês. Aí, só para contar um pouquinho, então, o nosso curso Luto Travessia Possível, ele é um curso de extensão. Ele tem uma carga horária de 72 horas, inicia em março, agora de 2022, todas as sextas das 18 às 22, e o workshop de encerramento é aos sábados. Ao sábado, desculpa, é um workshop só. Essa equipe querida é nossa equipe docente, então a gente tem a Dani, tem eu, tem Letícia, a Carolina Geron, a Esther Huang, Fernanda e o Ricardo Medeiros, né? Todos com um estudo muito aprofundado nos temas de luto. Então, a gente prepara esse curso com muito, muito carinho, a gente acredita muito na importância dessa clínica, e, enfim, o curso é online, Luciana, pelo Zoom, tá? É 100% online. E que mais, gente? Eu posso dar uma dica de leitura, então? Vou fazer Pode, uma propaganda aqui, porque eu sou do fã-clube da Paty da Esther. Gente, um dos artigos mais lindos que eu li nos últimos tempos sobre luto foi escrito por essas duas pessoinhas incríveis e está na Sampa GT dos 20 anos da Sampa, que é a última publicação e que está disponível online para vocês no site do Instituto gratuitamente. Tem um texto lindo dela sobre o tempo e o luto. Olha, de uma sensibilidade impressionante. Amei o texto de vocês. Eu indico para vocês lerem, pegarem um pouquinho, beberem um pouquinho da fonte, né? Tá bom? Obrigada, Dani. Acho que eu brinco com a Esther, que é a primeira de muitos, né, querida? Tá na Sampa GT. Na Sampa GT, no site do Instituto, eu acho que tem publicações. Essa última Sampa GT está disponibilizado online para vocês baixarem, fazer o download dela, que ela está online. Então, vocês têm, né, acesso tem outros textos, também tem um outro texto sobre luto, né, a partir da separação. Aí tem texto sobre o núcleo de família, psicoterapia breve, tem outras coisas também. Vocês podem baixar a revista, tá bom? Se vocês quiserem comprar, eu acho que tem algumas que o Instituto está vendendo, mas eles imprimiram poucas revistas para quem gosta, né, de coisa no papel. Eu já prefiro papel, já prefiro comprar porque eu não gosto dessa coisa online, mas tem também para quem quiser entrar em contato e não, enfim, não quiser comprar, tá bom? Está disponibilizado aí gratuitamente. E para mais indicações, referências, fiquem à vontade para entrar em contato. A gente tem trabalhado, né, Dani e Esther, a gente está querendo aumentar o que a gente tem dentro da Gestalt sobre o luto. Então, tem um artigo que escrevi com Dani no livro Angústias Contemporâneas e Gestalt Terapia. A gente tem um artigo sobre o luto da criança que também está disponível online. Então, enfim, em breve... Você Gestalt, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente publicou, né, junto com a minha orientadora e a orientadora da Paty, a gente publicou um de luto infantil, o dossiê Gestalt, né, também vocês conseguem também pela internet, esse também está disponibilizado de maneira gratuita, tá? Aí, assim, a gente agradece a cada um de vocês que veio aqui segundar com a gente nessa fala sobre o luto. A gente sabe que é uma fala curta para contemplar a complexidade deste tema, mas fica aqui o nosso convite muito carinhoso de que vocês possam estar com a gente nesse curso. É um curso tecido realmente com muito carinho, com muito, muito afeto. Então, se vocês quiserem estar conosco, vai ser realmente um grande presente. Se tiverem alguma Meninas, dúvida... muito obrigada, viu? Foi Obrigada lindo. a você, Eliana. Obrigada, Eliana. Eu também quero agradecer, vocês são de uma delicadeza para algo tão profundo, e é aquilo que vocês disseram mesmo, eu fui ouvindo e vai revisitando
não só para os meus clientes, mas a minha trajetória, dos que me acompanham, das gerações. Então, acho que isso é um tema que mexe muito. Né? E vocês foram trazendo. Eu já fiquei pensando, nossa, ainda tem o luto do supervisão, da supervisora, do supervisor, ninguém vai chegar. Sabe assim, vai reverberando. Quantos lutos e quantos atravessamentos. Eu adoro ouvir vocês, Esther, não conhecia, as meninas já, para mim é sempre um presente. Fiquei muito interessada, mas desta vez eu acho que por conta dos horários eu preciso ver as agendas batendo, mas podem ter certeza que em algum momento nós vamos nos encontrar. Ai, Obrigada, venha. Vanessa. Gratidão Venha, você é imensa. muito querida. Obrigada pelo Vocês por carinho, mim. viu? Gratidão. Maria Lúcia, você quer falar, querida? Sim, eu ouvia vocês falando, eu me identifiquei com muitas situações, que eu já passei por vários lutos, assim, durante a minha vida. Eu tenho 41 anos, né, e já passei por luto de irmãos, já perdi 4 irmãos, me divorciei em meio à morte de um outro irmão, perdi o emprego, tive um problema também com a psicóloga que eu passava, porque ela me atendia e depois que eu me separei, continuou atendendo meu ex-marido. Aí soube depois que ele conheceu alguém através dela pelo consultório, então isso também foi uma perda assim para mim, que me tirou o chão assim, porque quando a gente vai para terapia, a gente vai para confiar no profissional e poder ali, né, desatar vários nós que a gente tem na nossa vida e por mais que eu tenha tido, né, todas essas perdas antes, essa da terapia, ela me tirou o chão de tal forma que eu acho que eu ainda estou tentando me encontrar ainda, né? Eu faço terapia hoje com uma outra profissional, que no começo foi muito difícil para eu voltar a confiar, mas como eu faço psicologia também, eu falei, não posso, né, me deixar travar por uma pessoa, um profissional que não correspondeu com as minhas expectativas, né? Mas eu me identifiquei com muitas situações e eu acredito que seja um tema que eu queira trabalhar também futuramente, justamente por ter, né, infelizmente todas essas experiências, né, mas é um tema que me interessa muito e eu gostei bastante do curso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. Sinta-se muito acolhida aí nas suas experiências, né? Muito obrigada pela tua generosidade também de compartilhar, e que a gente passa mesmo por essas experiências tão difíceis, né? Então, Sim. obrigada. Se sinta muito acolhida. Obrigada. Bom, meninas, acho que é isso, então, a gente fica por aqui. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui com a gente hoje. A gente está à disposição, né, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, sobre os materiais que a gente falou, estou à disposição mesmo, vocês podem pegar meu contato com a Ana Paula e espero reencontrá-los em breve. Obrigada a todos, né, que estiveram conosco hoje, né? É muito bom essa troca. Queria agradecer por fazer essa travessia possível, né? A companhia de vocês. Então, boa noite, boa semana. E Muito até a obrigada. próxima. Grande beijo, maravilhosa. Para vocês. Beijo, Maria.